Beleza. Boa noite, companheiros e companheiras. Hoje é a inauguração do nosso canal Canção com Todos e a gente vai debater hoje a greve dos entregadores de aplicativo que ocorreu ontem. Então, é uma satisfação imensa, mais um canal democrático e plural aí na luta da classe trabalhadora nas redes sociais. Mas antes de começar o nosso debate, eu queria fazer um agradecimento e uma parabenização também aos companheiros da Federação dos Motociclistas Profissionais, a FebraMoto, da Associação de Motofretistas de Aplicativos em Pernambuco também, que estava à frente dessa greve, não é, conduzindo aqui no nosso estado, Sindicato de Motoboy de São Paulo, o Sindimoto e o grupo Voz do Motofrete de Minas Gerais e a União dos Profissionais de Aplicativo Nacional, a UPA. Queria agradecer especialmente aos entregadores antifascistas que fizeram um trabalho belíssimo nas ruas e colocaram a pauta de reivindicações para toda a categoria. Então, eu e Natália, nossa companheira, vai debater hoje os impactos da greve e o que é que ela representa para a classe trabalhadora e para o mundo do trabalho. Então, eu queria dar boa noite à companheira Natália. Tudo bom, Natália? Boa noite. Acho que é um assunto, né, bem importante, né, que a pandemia, né, fez emergir, né, mas é uma questão que permeia não só os entregadores, mas outras categorias, né, que estão passando por esse processo de aprofundamento da precarização, né. Estou bem contente de fazer esse debate aqui hoje. Massa. É um prazer, né, debater contigo a greve, né, especialmente por esse contexto de precarização, né, das relações de trabalho que você mencionou agora. Ela não fica somente restrita aos entregadores, né, ela atinge domésticas, ela atinge uma série de categorias que hoje estão sendo submetidas a um processo de uberização. Então, eu queria, Natália, primeiro te escutar, sabe, como é que esse contexto, em qual contexto essa greve ela ocorre, e quais são os impactos para a classe trabalhadora. Eu queria te escutar primeiro aquilo que ficou chamado por eles como o break dos apps, que foi um sucesso nacional. Então, passo a palavra para tu fazer tuas considerações. Essa questão do break é bem interessante, né? Porque eu acho que a gente pode até voltar nesse debate, essa questão da linguagem, né? Que é todo tem. A gente viu nas redes sociais, tem toda uma questão de linguagem, né? Diferente e tal. Pelo menos a gente que milita na esquerda é uma linguagem nova, né? Que traz organizações. Eu acho que a gente pode debater mais na frente, né? Essa questão. Então, a precarização, né, do trabalho, ela não é um fenômeno novo, né? Não é a uberização que inaugura a precarização do trabalho, né? A gente que vive nos países, né, nesse país de sul global, nos países de desenvolvimento, os países pobres, a gente tem a precarização do trabalho no nosso cotidiano, né? Então, uma história muito longa de precarização do trabalho, né? Eu sou assistente social, atuo na Previdência e no meu cotidiano eu atendo trabalhadores precarizados que tentam benefícios da assistência social porque os direitos trabalhistas e previdenciários nunca foram assegurados, né? Então, não é uma questão nova, a precarização. O que é que tem de novo, né? O que é que tem de novo nesse fenômeno da uberização é a questão que se convencionou a chamar de uberização, é a questão que a gente tem agora. Grandes empresas, né? Grandes empresas multinacionais gerindo volumes grandes de força de trabalho com regimes extremamente precarizados e de superexploração do trabalho, né? Então a gente tem uma ampliação, né, da superexploração do trabalho, porque agora eu tenho alguém, uma lógica estruturada, não só aqui nos países pobres, mas no mundo inteiro, né?
E aí, e outra, né? Outra coisa, outro elemento novo é que essa precarização ela estava focada em alguns nichos específicos, alguns nichos muito específicos da sociedade, né? Então, trabalhadores com baixa escolarização, e agora não, né? Agora essa precarização ela avança por outras profissões, né? Como eu citei aqui no início. Agora, com a questão da pandemia, a pauta dos entregadores ela fica mais visível, né? Ela explode porque, de fato, é o setor que ele apresenta, né? Um grau maior de exploração, né? Os entregadores. Mas a grande novidade é que a superexploração vira a estrutura do trabalho ela é modificada, né? Então você sai de nichos, por exemplo, o que aconteceu com o nicho têxtil, né, de Toritama, né? Lá é a cidade toda em volta daquele trabalho precarizado, né? Mas é um nicho muito específico. Agora não, agora a tendência é que vire a estrutura do trabalho ela seja determinada pela precarização, né? Então tem vários estudiosos, Ricardo Antunes, que apresenta que a tendência é que daqui a alguns anos a maioria dos trabalhadores seja tutelada por essa lógica de precarização, né? Então, acho que essa greve dos entregadores, acho que ela é importante porque ela faz eclodir isso, esse debate, né? Para a sociedade, né? De precarização em todos os níveis. Então, a gente no futuro não vai ser, no futuro próximo a gente não vai ser surpreendido por professores contratados com essa lógica que não é uma lógica de vínculo de trabalho, entre aspas, uma prestação de trabalho contínua, né? Médicos. Então, isso vai se espalhar para várias categorias, né? Agora, de fato, dentro dessas categorias, tem categorias que vão ser ainda mais super exploradas porque vão ter uma remuneração muito reduzida, né? Vão ter jornadas de trabalho muito intensas, né? Que é o caso dos entregadores, né? Que para conseguir chegar próximo ou um pouco um valor de remuneração um pouco maior do que um salário mínimo, tem registro já de trabalhadores que trabalham 12 horas, 16 horas, né? Para conseguir uma remuneração bem baixa ainda, né? Porque o salário mínimo é um salário baixo, né? E outro ponto que eu acho interessante é que a gente discute muito os rebatimentos individuais, né? Dos trabalhadores. Então, de você não ter, que são rebatimentos trágicos, né? Você não ter cobertura, não ter direitos sociais mínimos, né? Do trabalho. Que é uma situação de trabalho que, pelo menos, me faz lembrar ali a Revolução Industrial, né? Quando a gente lê aquele processo da Revolução Industrial, que os trabalhadores com jornadas de trabalho gigantescas, né? Com um elevado adoecimento, mortes no trabalho, né? Que né, já aconteceu algumas mortes de alguns entregadores e que as empresas não se responsabilizaram, né? Então, lembra muito esse processo do início, né, do capitalismo. E aí, eu acho que é importante a gente debater também debater os rebatimentos coletivos, né? Porque a gente tem esses que eu já citei, que são trágicos, rebatimentos trágicos individuais, mas tem os coletivos também. A partir do momento que as empresas não gerem uma massa muito significativa de trabalhadores, e esses trabalhadores eles não estão vinculados a essa empresa, acontece um refluxo no financiamento das políticas sociais, né? Por exemplo, a Previdência provavelmente vai ser muito afetada por esse processo de trabalho, né?
porque a Previdência ela é financiada pelos impostos de quem contrata, né? Em parte de quem contrata a mão de obra, né? Então, a repercussão para a Previdência, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ela vai ser nefasta, né? Então, o que muitos dizem que existe um déficit da Previdência, por isso que tinha que ter reforma da Previdência, o déficit da Previdência vai ser inaugurado agora, né? Com essas formas de contratação, né? E para o Brasil, o cenário ele consegue ser ainda mais trágico, porque a gente tem um contingente muito expressivo, né, da população na informalidade. Então, historicamente, o Brasil já tem um índice muito elevado, né, de trabalhadores subempregados, trabalhadores informais, né? E aí você junta esse caldo, né, com esse sistema, com essa estrutura nova de trabalho, né? A partir dessa liga, né, da uberização, você tem um cenário de tragédia, né? Para os trabalhadores, né, aqui no país. Bom, acho que inicialmente era isso. Certo, Natália. Eu queria dialogar com tua fala, de que esse contexto de precarização, ele, como você mesmo pontuou, ele nunca deixou de existir, né? E a gente tem, nesse momento, a gente viveu recentemente um ataque à legislação trabalhista, né, a CLT. Então, a gente vem num contexto de ataques aos direitos dos trabalhadores, o processo de uberização como ampliação dessa precarização, não é, como você mesmo pontuou, expandindo para outras categorias, saindo dos nichos anteriores, mais reduzidos, né? E agora a gente encontra aplicativos em São Paulo que a empregada doméstica é chamada por quem dá mais, quem dá menos. Então, assim, a empregada faz a faxina por R$20, por R$15, ela passa uma quantidade de tempo e faz a sua faxina e recebe isso daí e vai para casa. Então, realmente, como disse a ex-presidenta Dilma, né, é uma nova forma de servidão, não é? Análoga, em alguns casos, até a escravidão, porque impõe jornadas excessivas de trabalho, não é? E uma remuneração muito pequena, não é? Sem condições nenhuma, sem garantias sociais, sem proteção desse trabalhador. Então, eu queria dizer que é nesse contexto que a gente vê essa greve, né? Vê ela como um grito, né, de uma categoria que estava há muito tempo já sofrendo muito, e nesse momento da pandemia se agravou tudo. Não é? A gente, por incrível que pareça, as empresas, as plataformas digitais, não é? No caso o Rappi, o iFood, o Uber Eats, o James, eles ampliaram os seus lucros. Então, essas empresas tiveram um acréscimo muito grande. Por exemplo, a Rappi ampliou seus lucros, ela declarou agora em 30% na América Latina. E de forma contrária, os trabalhadores perderam renda. E aí eu queria pontuar, Natália, uma pesquisa que inclusive colaborou, né, na formatação de uma pauta de reivindicações que os trabalhadores e entregadores apresentaram, né, as plataformas dessa greve, que foi uma pesquisa realizada pela Procuradoria Regional do Trabalho de Campinas, de São Paulo. Foi uma pesquisa que foi publicada numa revista da Procuradoria. Foram 7 pesquisadores que fizeram análise de como estavam as condições de trabalho desses entregadores durante a pandemia. E os dados são muito alarmantes. Eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, 62% dos trabalhadores, dos entregadores, trabalham mais de 9 horas por dia. Então, você vê, além do esforço físico, uma jornada excessiva, mais de 9 horas, chegando a 15 horas de jornadas diárias. Então, a gente pensar que uma pessoa no século XXI, a gente com um país que tem tecnologia, um país que consegue tirar petróleo do fundo do mar,
colocando um cidadão, um filho seu, para estar trabalhando 15 horas por dia e para receber quase nada no final do mês. Então, é um dado alarmante. Outra coisa, 78,1% dos trabalhadores trabalham entre 5 e 7 dias da semana. Além das jornadas excessivas diárias, você não tem um repouso semanal. Então, é um absurdo o que está acontecendo com esses entregadores. Sabe? Outro dado, 58,9% relataram perda da sua renda durante a pandemia. Então, o que foi que aconteceu? Teve um aumento na procura, na entrada de entregadores nos aplicativos. As empresas estão lucrando muito mais, porque o número de entregas está aumentando. E mesmo o serviço de entrega sendo considerado um serviço essencial, vamos lembrar que o decreto federal que determinou os serviços essenciais tem lá o serviço de entrega. Então, o entregador hoje ele é serviço essencial. Ele é fundamental para a gente manter o isolamento, fazer com que as pessoas permaneçam em casa durante a pandemia. Então, mesmo sendo um serviço essencial, tendo um lucro elevado das empresas, a gente teve uma maior precarização durante a pandemia. Então, a gente não pode olhar isso calado. Os entregadores deram uma demonstração de organização política, não é? A liderança do Galo mostra que ele tem força na categoria, a categoria está sintonizada com esse sentimento de uma pauta de reivindicações que protejam o trabalhador. E, assim, queria dizer que isso anima, não é? Porque muita gente dizia que não seria possível que os trabalhadores ligados à uberização pudessem se organizar. E o que a gente viu ontem foi exatamente o contrário. É a prova de que é possível, de que eles são trabalhadores como nós, de que precisam de reivindicações. Entre elas está aqui o aumento do valor do quilômetro rodado, não é? Porque é muito pequeno quanto eles recebem, o aumento do valor mínimo por entrega deles, o fim dos bloqueios, porque a empresa bloqueia o entregador de forma abusiva, não é? Ela não dá direito de defesa para o entregador. Quando pensa que não, o entregador precisa manter sua casa, ele está lá, quando vai entrar no aplicativo, ele está bloqueado. Como é que ele vai sustentar a sua família, se aquela dali é a fonte da renda dele? Então, a gente precisa entender que não dá para conviver com uma situação dessa, sabe? Eu acho que a CUT e as centrais foram muito solidárias. Eu queria aqui pontuar o movimento dos trabalhadores sem terra, doaram mais de 600 marmitas no dia da greve. Então, teve uma solidariedade dos movimentos sociais, do mundo sindical, e o que a gente precisa agora é ajudá-los nesse processo de enfrentamento e rumo ao reconhecimento do vínculo profissional. O reconhecimento de que isso é um trabalho que precisa ter proteção do Estado. E é impressionante, Natália, é o silêncio do governo. O governo Bolsonaro está achando que está tratando isso como um problema dos entregadores dos aplicativos, mas não é. São condições de trabalho do povo brasileiro. Então, era importante que o governo falasse alguma coisa, mas até agora um silêncio, não é? Impressionante. Uma greve que teve expressividade nacional, em 20, se eu não me engano, foram 29, nas 27 capitais. Nós tivemos paralisação em outras cidades menores. Então, é uma pena a gente estar vivendo essa inanição do governo federal, mas, por outro lado, a gente enche o coração de esperança, sabe? Eu acho que os entregadores agora encontraram o caminho da luta e vão seguir firmes aí em defesa dos seus direitos. Eu queria passar a palavra para tu, Natália, para saber especificamente qual o saldo. Não é? A gente sabe que um processo de greve ele tem saldos positivos e negativos. E eu queria saber, não somente para o Brasil, mas para toda a América Latina, o que é que isso sinaliza, né, na luta de classes, o que é que isso sinaliza para essas novas formas de trabalho. Eu queria te escutar sobre isso. Eu acho que, de fato, assim, o que mais me impressionou ontem, né, acompanhando várias mobilizações, né, em várias cidades, foram as falas, né, primeiro a auto-organização, né, isso tem que ser reconhecido, é um processo de auto-organização, assim, incrível, né, assim, e aí, como eu toquei no início, com uma linguagem também própria, né, eu acho que isso também é interessante, assim, você
você usa estruturas, né, que são consolidadas da organização dos trabalhadores, que é fazer uma paralisação, fazer uma greve, né, parar, né, os meios de produção, né? Só que agora o que eles atualizam é a linguagem, né? Eu acho que uma linguagem muito próxima assim da base deles, os vídeos que estavam de chamada da greve, eu achei muito interessante assim, né? Você vê que é uma linguagem nova assim, né, de comunicação. E outro fato, eu acho que me chamou muito, que eu acho que foi central, é essa questão do autorreconhecimento enquanto trabalhador, né? Então, isso você via em várias falas de liderança do movimento, que eles não eram empreendedores, não eram colaboradores, eles eram força de trabalho, né? Então, eu acho que isso isso é bem significativo, assim, né? Esse se auto-reconhecer enquanto trabalhador explorado, que você tem patrão, sim, não é porque você não sabe quem é o seu patrão, porque existe esse véu, né, que falseia a realidade, assim, você é um aplicativo, é uma máquina ali que gera o seu trabalho, então você não sabe quem é o seu patrão, e aí é levada toda esse falseamento, né, de que são colaboradores, são empreendedores, né, individuais. Quando você tem que comprar a sua mochila, você tem que pagar a gasolina, você tem que não recebe alimentação. Se você parar de trabalhar um dia, você fica sem renda nenhuma, né? Você custeia todos os seus equipamentos de trabalho, você tá o dia todo em função daquela atividade, porque eu acho que é outro mito, né, que foi desfeito nessa greve, que essas empresas usam, né, que seria um trabalho acessório, né, é como se fosse um bico, né, que você faria no final de semana para complementar a renda, quando a gente sabe que não é isso, né, se você for para um país que nem o nosso, que tem 12 milhões, né, de desempregados, isso antes da pandemia, que agora, durante a pandemia, a gente não sabe em quanto é que está esse número, né? Então, se você tem um país que tem 12 milhões de desempregados, 40% da população na informalidade... E 8 milhões de desalentados ainda. Tem 8 milhões os desalentados... esse sistema de gestão do trabalho, né? Ele não vai ser um trabalho acessório, né? Ele vai virar o trabalho principal dessa população que não tem outra perspectiva, né, de trabalho, né? Então, eu acho que foi importante como um primeiro passo, né, de organização, porque eu não recordo se no Brasil existiu outras, já foi construídas outras paralisações como essa, assim, na minha memória, eu acho que essa foi o primeiro, assim, ou a mais expressiva, né? Eu acho que serviu muito para isso, assim, para escancarar essa realidade, né? E fazer esse debate com a base de trabalhadores precarizados, que existe sim uma vinculação de trabalho, né? Ela não é reconhecida, né? Foi criado questões que burlam, né, as leis, e para esse vínculo não ser reconhecido, mas o vínculo existe, né? E aí você falou das centrais sindicais, eu acho que as centrais sindicais elas têm que estar muito atentas, né? Muito atentas a isso, né? Porque se existe essa tendência de que esse tipo de trabalho vai gerir a maioria dos trabalhadores brasileiros, então as centrais sindicais elas têm que se antecipar, né? E acolher essa auto-organização dos trabalhadores, né? Pensar em dinâmicas dentro da estrutura sindical que consiga dialogar, que consiga abrir, né, as portas para a organização mais efetiva, né, desses trabalhadores. E aí tem algumas experiências, né, pelo mundo de associação de trabalhadores, né? Tem uma experiência de uma das centrais sindicais italianas que ela abriu um setor só para trabalhadores precarizados, né? De auto-organização e filiação. Então, esses trabalhadores, a partir de organizações
eles se filiam a essa central sindical, né? Então eu acho que é um desafio para a esquerda, né? Acolher, identificar essas demandas, acolher e materializar em luta social, né? Porque eu acho que ninguém vai fazer a luta por esses trabalhadores. Eu acho que não é esse o termo. Eu acho que é se juntar, né, a eles nessa organização, né? E tem outra coisa também que eu achei interessante, é que para mim eles têm uma característica que eu acho que é diferente da organização do movimento sindical. Para mim é uma organização que está entre o movimento sindical e o movimento social. Pelo menos essa é a minha impressão, assim, né? Eu não sei se talvez o modelo de organização sindical é o que se adeque mais, né? Ou talvez a gente esteja vendo surgir uma nova forma, né, de organização dos trabalhadores, sem abandonar a perspectiva de que já estão sedimentadas, né, do trabalho de greve, de paralisação, de auto-organização, mas talvez eu acho que isso é para além do debate da linguagem, sabe? Eu acho que realmente é uma organização que está nesse meio, assim, é um movimento nem é um movimento social, nem é uma organização sindical, mas não que isso seja ruim, sabe? Mas eu acho que isso amplia a organização de outros setores que estão à margem, né, desse trabalho formal, né, que historicamente os sindicatos representam, né? Enfim, eu acho que essas são as impressões que eu tive, assim. E eu acho que está num contexto também de organização. Foi muito interessante o que aconteceu, de imediata solidariedade de outros países, assim, porque surgiu a paralisação aqui e a adesão, né, foi muito rápida de outros países. Acho que foi Buenos Aires que fez uma paralisação também, né? E isso pode abrir algo que é singular, assim, né? Porque se a gente tem uma multinacional, né, uma grande empresa explorando o trabalho mundialmente, então por que não pode surgir uma organização que tem esse lastro, né, mundial, né, que consiga ultrapassar as barreiras, assim, do país, né? Eu acho que esse é um dos elementos novos, assim, que é colocado por essa organização, assim, dos entregadores, né? Pelo menos assim, foi um dos elementos que eu consegui visualizar, né, nos atos que tiveram ontem. Certo, Natália. Então é isso, saldo positivo da greve, né? Sinaliza esperança para a nossa classe trabalhadora, para esses segmentos, né, que não estavam organizados no modelo clássico nosso, e eu acho que é isso, a gente precisa apoiar. Queria dizer para todo entregador de aplicativo que parabéns, continue de cabeça erguida, continue lutando, o canal Canção com Todos está de portas abertas, a gente vai estar disponibilizando o canal se quiser fazer debate com a gente, vamos estar sempre em defesa da categoria de vocês, do direito de vocês, tá bom? Então é isso, gente, a gente chega ao fim do nosso primeiro programa. Eu queria agradecer a todos e todas que estão nos assistindo na transmissão, agradecer a companheira Natália, que constrói esse canal e que contribuiu com sua análise sobre a greve, e se você gostou, você vai lá, deixa o like, né, se inscreve no canal e nos ajuda, tá bom? Até o próximo encontro, um abraço. Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos, y hay una parte que la gente canta, dice, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ojalá sea así. Canción con Todos. Gracias. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar
Toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea. Hasta la vista, muchas gracias. Todos juntos. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Muchas gracias, muy amable.